Bom dia a todos. Meu nome é Erika Almeida, sou acadêmica do 10º período de Medicina da Universidade Católica de Brasília e vou apresentar o trabalho com o título de Análise comparativa entre o número de parto vaginal e cesáreo no Distrito Federal de 1995 a 2020, que foi confeccionado junto com as acadêmicas Ana Luísa Parente e Ana Luísa Rosa e orientado pela doutora Letícia Souza Amanso da Costa, residente de ginecologia e obstetrícia do Agarrão. O tema foi pensado diante ao aumento significante da taxa de partos pela via cesárea no mundo, em oposição às taxas cada vez menores de partos vaginais. De acordo com a nova pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o uso de cesarianas continua a aumentar globalmente, representando agora mais de 1 em cada 5 de todos os partos. Segundo a pesquisa, esse número deve continuar aumentando na próxima década e vai representar cerca de 1/3 de todos os nascimentos até 2030. Nesse gráfico em mapa, a OMS expõe países que extrapolam a porcentagem de 15% que representa o índice de partos por cesariana recomendados pela OMS. Quando falamos da realidade brasileira, os dados também são preocupantes. O Brasil ocupa a colocação de segundo país no ranking mundial com maiores taxas de cesariana. De 2001 a 2014, houve um aumento de 38% para 57% nessa taxa. As cesáreas representam 40% dos partos realizados na rede pública de saúde e 84% na rede particular. Entre as regiões do Brasil, o Centro-Oeste ocupa a primeira colocação, com 63%, seguindo do Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Entre os estados com maiores índices estão o Goiás, o Espírito Santo, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Sul. Essa pesquisa teve como objetivo central descrever o comportamento dos partos do Distrito Federal nos últimos 15 anos e analisar se esse perfil se encaixa na tendência nacional das chamadas epidemia das cesáreas, além de entender as possíveis motivações dessa troca de perfil ao longo do tempo. Nessa pesquisa, foi realizado um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, com abordagem de natureza quantitativa. Os dados foram obtidos por meio de consultas ao DataSUS e na base de dados da Cielo, no período de agosto de 2022. Foram analisados os nascidos vivos de ambos os sexos, de idade gestacional maior ou igual a 28 semanas, em todas as regiões de saúde do Distrito Federal, por tipo de parto, vaginal ou cesáreo, ocorrido exclusivamente em hospitais públicos e privados, segundo o ano de nascimento, de 1995 a 2020. Foi encontrada uma população total de 1.164.419, sendo que 606.186 partos foram vaginais e 558.233 foram cesáreas. Dentre os dados obtidos pelo DataSUS, em uma análise geral em torno do objetivo do trabalho, foi observado que entre 1995 e 2020 houve um aumento gradual de partos cesáreos e uma redução gradual dos partos vaginais. De 1995 até 2006, os partos vaginais superaram o número de cesáreas, até que em 2007 houve uma mudança nesse perfil e as cesáreas passaram a superar os vaginais, mantendo-se assim até 2020. Quando comparado o ano de 1995 ao ano de 2020,
podemos concluir que as taxas de cesárea ascenderam de 35% para 57% e as taxas de partos vaginais diminuíram de 65% para 43%. Além disso, seguindo em acordo com a tendência da transição demográfica, houve uma queda das taxas de natalidade de 18%. Dessa forma, foi identificado que o Distrito Federal segue a tendência mundial do boom das cesáreas. Dentre as principais motivações das crescentes taxas de cesariana citadas entre os artigos de base de dados foram os fatores econômicos e culturais. Falta de informação materna acerca das vias de parto, sobre os seus benefícios e malefícios, e o aumento de número de cesáreas eletivas sem indicação clínica, principalmente em razão da sua praticidade, tanto para os profissionais de saúde como para as gestantes. Apesar das cesáreas serem indispensáveis na prática clínica, os artigos estudados apontam como possíveis riscos dessas crescentes as maiores taxas de morte materno-fetal, as complicações inerentes aos processos cirúrgicos, desde infecção de sítio cirúrgico a problemas de descompensação sistêmica, além do efeito bola de neve, que causa impacto no ensino de novos profissionais da saúde, que, por consequência de terem sido menos expostos à prática dos partos vaginais, esses provavelmente virão a ser profissionais que preferem a via cesárea à vaginal, e assim por diante. Conclui-se que o Distrito Federal, assim como o Brasil e o mundo, está vivendo a epidemia das cesáreas. Para evitar iatrogenias relacionadas a cesáreas excessivas, a indicação cirúrgica deve sempre estar acompanhada de indicações clínicas pertinentes. Essas são minhas referências bibliográficas. Obrigada.